Na Sulina, a partir deste momento, um programa de debates, informações, opiniões, desabafos, críticas, elogios, sugestões e curiosidades. Está no ar. Tema Livre. O crime compensa. É esse o sentimento que tem tirado o sono de muita gente no Brasil. São essas vozes surdas, muitas vezes sem eco, que pedem segurança, que pedem o direito de ir e vir, que pedem o direito de ter recursos na saúde, ter recursos na educação, ter recursos em tudo aquilo que é responsabilidade de quem tem o dever de cuidar da população brasileira. E quando nós começamos a entender e achar e acreditar, ao ver tantas decisões tomadas, que o crime, pelo jeito, pelo menos aqui no Brasil, compensa. E me perdoem os amigos, e eu tenho muitos amigos na lei. Até pouco estava conversando com o pessoal que fazia patrulhamento, fazia fiscalizações em veículo ali próximo à escola Senador Pasqualini. Conversei um bom tempo com os meus amigos da Brigada Militar, que também são vítimas de um sistema que preconiza um apoio, pelo menos é o que nós estamos acompanhando, cada vez maior a quem praticam crimes. Crimes de todas ou em todas as suas versões. Mas não é o criminoso aquele, Valdir, que rouba galinha. Aquele que anda aí metido a valente, o machão, ou também tem as mulheres brabas. O que nós estamos falando é muito pior. São aqueles crimes que mexem com o financeiro. E o financeiro é o que estabelece regras, investimentos para todos esses setores que nós acabamos de citar: segurança, saúde e educação. Quanto será que impacta na vida ou na morte das pessoas do Brasil quando se fala nesses absurdos, nesses roubos que foram praticados dentro ou contra o INSS. Esses 67% de trabalhadores rurais que foram, na sua grande maioria, as maiores vítimas dessas quadrilhas estabelecidas dentro do nosso Brasil e que fizeram e que criaram toda uma estrutura que roubam descaradamente. E o pior, não acontece nada. A mulher, aquela moça que desenhou, pintou, escreveu com seu batom, isso, não é, Valdir? Com batom, lá na estátua que fica na frente do STF. 17 anos, menos, mais, mas não interessa. Aqueles que muitas vezes, ao atacarem alguém na rua, querendo tomar o seu celular, como vimos as imagens ontem, e aí a pessoa vai se movimentar para pegar o celular, para entregar para o criminoso, e acaba levando um tiro fatal. Muitas vezes, por ver o gesto de movimentação, o bandido já tira e nem leva nada. Simplesmente tirou a vida de alguém. Esses são crimes hediondos. Mas que tipo de crime é esse que cada vez mais a população como um toda é vítima? Nos assaltos nas ruas são centenas. No nosso trânsito, pela incapacidade de prover segurança melhor no trânsito, são milhares que morrem. Mas são centenas de milhares que morrem porque os investimentos não chegam da forma que deveriam chegar. Os investimentos que deveriam ser e ter a chancela direta
permanente. Não tinha que ter prefeito, vice-prefeito, vereador, deputado, senador lá pedindo para o ministro ou os ministros de cada pasta, por favor, invistam lá nos nossos municípios. Imaginem nós, Dom Pedrito, um município produtor, um dos maiores produtores do Rio Grande do Sul. Continuamos com uma defasagem enorme em recursos humanos na segurança. Somos um ponto de passagem para policiais da Polícia Civil, delegados que aqui chegam, passam um mês e vão embora, vão para outra região. A nossa brigada militar é cada vez mais desfalcada. E eu estava olhando agora, me perdoem os meus amigos da brigada militar, eles ali na plenitude da sua atividade, a precariedade do seu colete balístico, a precariedade do seu carro. Estavam ali, quem olha um Toyota Corolla, mas você percebe já os danos causados pela situação das nossas ruas, pelo dia a dia, pelo seu trabalho desenvolvido. Aonde vão esses bilhões que foram surrupiados? Aonde estão esses valores que são arrecadados do bolso de cada um de nós? O crime compensa, pessoal. São brasileiros que estão morrendo, e vítimas de um sistema, e vítimas também, principalmente, do mau caráter, do sentimento criminoso que alguns de colarinho branco exercem aqui no nosso país. Ah, eu estava esquecendo. E fatalmente aquele dinheiro que nós tiramos aqui do bolso direito para pagar nossos impostos, para contribuir para que tudo isso aí esteja em voga, esteja nas mídias, agora nós vamos colocar a mão no outro bolso. Porque nós é que vamos pagar essa conta. A notícia inicial falava em 6 bilhões, que era uma coisa absurda, escandalosa. Agora virou mais de 90 bilhões de reais. E nós estamos brigando aqui para que o governo federal recupere, estimule e melhore a condição dos moradores do Sul em função das tragédias do ano passado. E estamos ouvindo sistemáticos não. Não estamos pedindo perdão, não estamos pedindo esmola. Queremos a contrapartida de tudo aquilo que é trabalhado ao longo dos anos pela população para justificar pelo menos um episódio, uma vida digna na sua aposentadoria. Mas até nisso aí estão metendo a mão no bolso. E não estou vendo acontecer nada. Nós não estamos vendo ninguém sendo colocado aí já a público para ser punido. É uma vergonha quando nós temos que começar a achar que sim, pelo menos no Brasil, o crime compensa, Pacazzi. Bom dia. Bom dia, Norton, bom dia, nossos ouvintes, bom dia, nossos companheiros de trabalho. Falar em ouvintes, Norton... Me desculpa, tá? Não tem problema, tá tudo bem. Falar em ouvintes, é muito gratificante saber que somos muito bem ouvidos. Muito bem ouvidos pela quantidade de pessoas e pela qualidade das pessoas que nos ouvem. Muito obrigado. Norton Silva na nossa audiência, o Sargento Félix também. Grande abraço a esses amigos. Bom, o Norton, esse escândalo, né, da corrupção aí na Previdência, imagina só. Pessoas trabalham a vida inteira, se dedicam para terem alguma segurança no momento em que estiverem mais com a saúde, com as condições pessoais mais precárias, para terem aquele dinheirinho para o dia a dia, para atenderem as suas necessidades básicas. E aí nós temos esse escândalo, esse roubo, né? Essa apropriação indébita. Pois é, isso tem uma repercussão não só nacional, mas internacional. E aí os valores não param de crescer, né?
É um absurdo, já é um absurdo, né? Que fosse 1, 2, 10, mas agora são bilhões e bilhões. Bom, bilhões. Tu sabe que se tornou comum no Brasil? Isso aí. Qual é o problema? É só 3, 4 bilhões, coisinha. Tu tem 3, 4 bilhões na tua conta, pra casa? Não tenho, não. Não tem, né? Não tenho, não. Eu gostaria de ter. Informo a todos que não tenho, não. Bom, assim, ó, pois é, aí é que está. Realmente, agora, como é que vamos ressarcir? Quem é que vai ressarcir? Quem é que é responsável pelo ressarcimento desta barbaridade, né? Mas quem poderia nos dizer? Está viajando. Pois é. Essa subtração, esse assalto, né, ao bolso do aposentado, quem é que vai devolver? De que forma vai ser feito isso? Então a gente ouve notícias de que vai se tirar daqui para lá, de lá para cá. Nós costumamos dizer, e dizemos sempre, e estamos afirmando, e não é uma novidade, não estamos dizendo nada fora do comum, que governo não gera nenhuma riqueza, nenhum governo, não é depreciativo isso, é uma constatação. Governo não gera riqueza, ele gere a riqueza arrecadada através dos tributos, que são impositivos. Voltamos a ser colônia? São compulsórios. Em determinados aspectos, sim, né? Bom, Norton, depois que as coisas, então, acontecem, né? Estão aí nas mídias, né? Todo mundo falando, alguns passando um paninho, né? Outros querendo culpar a outros. Não foi comigo. Não tenho responsável. Como que não? Inclusive, agora tem uma nova estratégia aí, né? De olhar exatamente quais são essas entidades, né? São entidades fantasmas, algumas, né? Outras estão aí, foram criadas institucionalmente. E essas entidades, de fato, existem, né? São associações, seguradoras, não sei o que e tal. Mas todas têm representatividade de nome, né, para cá? Pois é. O que acontece? Elas estão aí. Nós estamos num mercado livre, né? Não estamos... Não existe nada que obste isso, né? Quer dizer, não há obstáculo para que se crie essas entidades. Bom, só que deve haver controle. E foi votada uma lei, né, há um tempo atrás, que proibia essas entidades de fazer qualquer saque, qualquer subtração da conta dos aposentados, sem o conhecimento expresso daquele beneficiário, daquele aposentado. Pacazzi. Essa lei depois foi revista e foi extinta, foi mudada. Tiraram esse item de controle. Então foi votada uma lei, se insistiu nisso, passou, tudo bem, que deveria haver o máximo controle. E essas associações, essas entidades, não poderiam fazer nenhum saque, nada. Não colocar nenhum débito na conta dos aposentados, se não tivesse a anuência, a permissão expressa. Né? Depois isso aí foi suprimido. Pois é, passou na nossa Câmara, no nosso Legislativo Federal. Passou. Imaginem só o escândalo. Bom, aí agora... essa de aumentar o número dos deputados, né? Bom, agora vamos falar sobre isso em seguida. E aí, o que acontece? A estratégia hoje é uma estratégia midiática, né? Não, mas isso aí não foi bem assim, eu não tenho nada a ver.
E agora, então, tem essa questão de que a maior parte dessas entidades foram criadas num período tal, que não era deste governo, era do anterior. Sim. Mas isso não quer dizer nada. Essas entidades, e nem todas estão no mesmo pacote aí de corrupção, nem todas estão. Mas isso não quer dizer nada. Foram criadas aqui. Não, pode. Nós estamos no mercado livre. A liberdade de criação. Seria a mesma coisa. Imagina essa estratégia de comunicação. Seria a mesma coisa que dizer o seguinte: quem é que inventou o avião? Santos Dumont. Há controvérsia, mas para nós é Santos Dumont. Agora, Santos Dumont inventou o avião, criou o avião. Muito bem. Mas ele não disse assim: estou criando o avião para que este artefato seja carregado de bombas e largue bombas em cima de populações civis e inocentes. Não. Ele criou um meio de transporte. Ele não disse isso. Ele não determinou isso. Então a estratégia, né, da comunicação, isso aí é perigoso. Diz, não, mas as entidades foram criadas no período tal. Sim, daí? Mas foram criadas com essa finalidade. Olha, você está sendo criado, você está tendo a permissão de existir para subtrair o dinheiro dos aposentados. Não foi expresso isso, não foi feito assim. Então, vamos ter muito cuidado. Nós sempre insistimos, no Norton, que as pessoas devem, para si próprias, né, devem cultivar o senso crítico para poderem separar esse joio do trigo, sempre. Né? Então, tenhamos muito cuidado, sejamos muito atentos dessas notícias todas. Pacazzi, porque muitas vezes tu cria alguma coisa com um objetivo. O problema é depois os tentáculos que surgirão a partir da tua criação, da tua ideia, o aperfeiçoamento positivo ou negativo do referido mecanismo. E isso é bem próprio de quem? Do ser humano. Porque uma coisa que nós, seres humanos, hoje, eu te perguntei se tu tinha 2 bilhões na tua conta, porque não é uma coisa de se tratar de ficar rico, Pacazzi. É sobre tu ter uma vida digna, poder comer bem, pagar as tuas contas, viver bem com a tua família, viajar, enfim, viver em paz, encostar a cabeça no travesseiro de noite e dormir com aquela sensação do dever cumprido. Mas isso aí é para alguns. Só que tem uma minoria crescente que não pensa dessa maneira. Inácio Brinhol, o amigo Inácio Brinhol, está falando aqui o seguinte, ó. Bom dia, estou ouvindo, aqui, ó. Bom dia, cozinhando e escutando esse magnífico programa para Casa Norte Ferreira, do Imbatível. Muito obrigado, Inácio. Um grande abraço, Inácio. Agora fica a curiosidade, o que está cozinhando, amigo? Pois é, mas eu me lembro ele é da turma que cozinha bem, viu, Pacazzi? Muito bem, eu Olha sei aí. disso. Um grande abraço, Inácio. Bom, gente, já que estamos aqui, vou abrir um espaço aqui, um pequeno, entre aspas. O escritor Cássio Lopes, tá? Está na Feira do Livro, tá? Ele está na Feira do Livro, ele está publicando, compartilhando histórias, um novo livro do Cássio Lopes, que é ótimo, um bom escritor, excelente, tá? Ele estará no dia 10, às 16 horas, ali na Feira do Livro, autografando esse seu livro. Então, quem tem interesses, compartilhando histórias, Brasil adentro, mundo afora, livro do Cássio Lopes, vai ali e dá uma olhadinha que vale a pena. Tá Pacazzi, falando em Feira do Livro, neste momento está ocorrendo uma cerimônia de emoção de meritocracia a soldados da Brigada Militar que no ano passado participaram de determinadas operações em Dom Pedrito, salvaguardando o direito
a segurança da comunidade, e a Câmara de Vereadores propôs e foi aprovado essa moção de mérito e reconhecimento aos membros aí da nossa briosa Brigada Militar, uma homenagem mais do que justa. Maravilha, nos somamos a isso, viu? Olha, também o advogado brilhante, doutor Pedro Derli, está nos ouvindo. Muito obrigado, Pedro. Maravilha, que beleza. Então vale a pena fazer o programa. Ex-gerente da Corsã, né? Ex-gerente da Corsã, brilhante. Sabe que o Pedro Derli, eu vou fazer um depoimento aqui para cá. Sim. Muitas vezes a gente conversou e até debatemos sobre questões do abastecimento da água aqui no Pedrito, quando ele era o gerente. Mas o Pedro Derli também protagonizou um dos grandes momentos dentro da Corsã de Dom Pedrito, em parceria, tu sabe com quem? Sim. Com Norton Silva. Opa! Porque o Norton Silva era o responsável pela terceirizada. E junto com o Pedro Derli, eles estabeleceram uma rotina de prestação de serviço onde preconizavam pelo quê? Pela qualidade do material aplicado. Inclusive em parceria com o nosso saudoso amigo radialista Jorge Vogel, quando também estava à frente da Secretaria de Obras, sim, fizeram grandes trabalhos em Dom Pedrito. Então eu quero deixar um reconhecimento aqui ao Pedro Derli, na sua condição de ex-gerente da Corsã, porque realmente, junto com o Norton Silva e também com o saudoso Jorge Vogel, muito fizeram na recuperação, principalmente daqueles espaços das nossas ruas que tem asfalto. Faziam um trabalho de recomposição à altura. Sim. Coisas que às vezes parece que não estão acontecendo atualmente. Grande abraço, Pedro. Grande abraço. Bom, a Câmara Federal aprovou ontem, na calada da noite, quase na madrugada, né? Eram 23 horas e 30 minutos. O aumento de mais 18 deputados. Claro que vai passar pelo Senado, depois provavelmente seja judicializado, vai ao Supremo, vamos ver. Mas é isso, é importante que as pessoas saibam. Muitos foi aprovado. Sim. Aprovado pela maioria, mas muitos representantes. Já saiu o nome de todos aqueles que votaram, viu, Pacas? Já, né? Já, nome de quem votou a favor. Sim. Disso aí. Já saiu o nome. Porque tu tem que colocar realmente ali o nome de quem tomou parte, quem foi protagonista nisso aí, né, Pacas? É claro que sim. Bom, então, o que acontece? Muitos deputados votaram contra, né? E se manifestaram e tudo. Então as pessoas que fiquem sintonizando os seus representantes. Você se lembra em quem você votou na última eleição para deputado federal? Deveria, né? Um bom cidadão sempre se lembra. Vários apareceram aqui, né, Pacas? Pois é, então você cobre diretamente. Você votou contra, a favor, por quê? Pergunte. Né? Se votou contra, enfim, né? Ouça a explicação. Se votou a favor também, ouça a explicação. Aí é que está. Agora, é impressionante, né? Continua a mesma tese de sempre, né? A história da chamada representatividade pela quantidade, quando se sabe que representatividade é proporcionalidade. Pois é isso que ontem, Pacas, eu estava acompanhando a sessão, né, também, sim, tu deve ter acompanhado. Sim. Tu viu que aqueles deputados federais daquelas regiões, daqueles estados, que teriam, porque caiu o número de habitantes, sim, de maneira drástica, e eles não aceitavam. Pois é. Não aceitavam, eles não queriam, eles querem manter as prerrogativas, né? Agora, se tu analisar a proporção, aí tu pega um estado como Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, e nós acabamos, na proporção, tendo menos representantes que alguns estados que, além de serem pequenos, não produzem nada para casa. Eles não têm ações de produção, de fábrica, produção agrícola, nada. São estados que sobrevivem às expensas de quem? Do governo. Pois é. Olha, doutor Pedro Derli mandando mais um recado.
que ele é um quaraíense que foi adotado por Dom Pedrito, é verdade. E obrigado pelo grande carinho e reconhecimento do nosso trabalho prestado à nossa comunidade enquanto gestor da Corsã. Tá bom. Porque a gente tem que fazer um carinho, porque a gente bateu também tanto neles, né, Pacazzi? A gente reclamou, bateu não, a gente reclamava o que era justo e direito em favor da nossa comunidade. É verdade. Que fique bem claro, né? E ele pergunta aqui pela Praça da Paz. Pois é, a nossa Pracinha da Paz é uma boa notícia em torno. Ela está em situação precária, a olhos vistos, né? Todo mundo está percebendo aí que a nossa Pracinha da Paz está... Não está tão pacífica assim? Não, não é. Eu acho que ela... Não botaram a bandeira branca lá? Não tem nem lugar para botar. Ela está semi-destruída. Mas aí eu te pergunto assim, ó. Por quê? Por que tudo tem que ser na Praça General Osório? Nós temos um espaço maravilhoso na Pracinha da Paz, temos um espaço maravilhoso lá, junto à Pracinha... Como é que o pessoal chama mesmo? Malfi Laúz Rodrigues, não é? Temos ali aquele espaço do chafariz, mas tudo se concentra na praça. E quando se faz alguma coisa, às vezes eu ouço ecos assim pelas ruas, mas é que lá é perigoso. Perigoso aonde, pessoal? A nossa cidade, nós estamos falando de uma cidade, eu vou ser bem claro aqui, que é menor que muitos bairros de cidade grande para casa. E, portanto, não deveria ter os problemas que muitas vezes são detectados. Principalmente essa inconformidade por parte da população, que é justa, que não se sente segura em determinados lugares. É um alerta, fica colocado aqui no programa. Bom, eu te prometi que não ia falar muito hoje, né? Ou não prometi? Não sei. Estás prometendo? Mas eu nem sei mais se eu estou prometendo. Bom, falamos com o Jefferson Souza, nosso colega Jefferson, que atualmente é secretário de Esportes e que tem a incumbência de gerir, né, aquele espaço ali, também aquele espaço ali da Pracinha da Paz, que é uma praça esportiva, basicamente, fundamentalmente, né? E ele me deu uma ótima notícia, já está a verba, já está aí, para fazer a recuperação daquela praça. E a Pracinha da Paz. Da Paz. Mas ele combinou isso aí com quem destrói? Não. A tendência é recuperar, restaurar, revigorar e fechar, tá? E aquilo terá vigilância. Tá, mas não seria próprio, então, fechar para um uso exclusivo da escola? Não necessariamente, Norton. Tem muitas pessoas do entorno ali que usufruem daquilo ali, que tem direito, claro que sim. Né? Vão passear, e tem os jogadores também, que faziam aquelas chamadas peladas lá. Mas então nós vamos ter que combinar com o governo do estado para ele mandar mais policiais militares para cá, para que eles façam uma segurança. Porque pessoas irem lá fazer uma prática de esporte, sentar com a família, levar os filhos, mas tem que estar sempre atento, tentando entender se vai vir uma agressão ou não, um assalto, ou alguém provocativo. Então, eu estou usando uma linguagem bem clara, Pacazzi. Nós temos que ter segurança. Eu acho que estão havendo algumas preocupações no município, algumas escolhas, mas a escolha principal neste momento em Dom Pedrito, ela deveria estar dirigida a quê? A segurança e também a saúde do nosso município. Temos que falar sobre a saúde depois. Falei com a secretária Raquel ontem, viu? Alô? Bom, continuando aqui então. A pracinha vai ter vigilância, tá? Ela vai ter um cercamento, tá? Esse é o projeto, e depois terá vigilância, certo? Que bom. E as pessoas de bem intencionadas, vão usar, né? Usufruir daquele espaço ali. O que é pessoa de bem, Pacazzi? Pô, Norton, tu está querendo que eu fale sobre filosofia hoje? Olha, Pacazzi, eu acho que é bom. Sabe que as pessoas gostam de te ouvir
Porque tu consegue... Eu sou meio abrupto, eu sou leigo, né? Mas tu consegue, com palavras corretas, bem colocadas, muitas vezes levar à reflexão. Norton, eu fui convidado, tá? E muito honrado, recebi em nome da Rádio Sulina um troféu por participar e colaborar em todos esses procedimentos para o bem, né, do nosso trânsito, denominado Maio Amarelo, liderados aí pela inteligência, pela cultura, Sim. pela sensibilidade. E eu digo com muito orgulho do meu afilhado, o Alex Moreira. Tá? Então, o Alex Moreira... Tu estava lá na cerimônia? Eu estava lá, fui lá receber, né? Então, ficou muito bonito aquilo lá e realmente é tocante, o empenho, o interesse, o propósito, não é? O esforço para que as pessoas não façam do trânsito uma guerra. Pois é. Nós já temos guerras demais no mundo, então não precisa ser uma guerra declarada o trânsito. É preciso que as pessoas sejam tolerantes, sejam respeitosas, que tenham respeito umas pelas outras, né? Afinal de contas, no trânsito estamos disputando também um espaço que é de todos. E é preciso que cada um ceda o seu espaço um pouco para o outro, que tenha essa tolerância, quando é o caso, né? Muitas pessoas, mas eu tá com direito. Ora, tudo bem, até certo ponto sim, até que se prove o contrário. Então é preciso que as pessoas tenham consciência, é verdade. Conscientização é uma palavra de ordem aí em relação ao Maio Amarelo. Por que amarelo? O amarelo é aquela cor do semáforo, né, que alerta, que fica no intermediário entre o vermelho e o verde. O vermelho para parar, né, para estancar, e o verde para liberar. E o amarelo é o alerta, olha, vai trocar. Então você fique sempre em alerta. Uma conduta, uma atitude de respeito. Bom, e aí conscientização é uma palavra de ordem para que a pessoa tenha sempre o pensamento de que alguma coisa pode acontecer, não é? E é preciso que ele tenha a consciência do que está acontecendo naquele trânsito e o seu comportamento. Seu comportamento pode produzir uma mudança nesses acontecimentos. Então é preciso consciência. Mas eu insisto, sim, que não é excludente da conscientização a chamada responsabilização. E nós vivemos, infelizmente, nos dias de hoje, especialmente no Brasil, uma irresponsabilização. É impressionante em todos os segmentos, em todos os setores, as pessoas não estão sendo chamadas à responsabilidade. Bom, então, enquanto não houver conscientização, é verdade, é muito importante, é fundamental, sim, mas enquanto não houver responsabilização, não só no trânsito, a questão da ocupação indevida do espaço público, a questão dos animais, enfim, uma série de questões. Enquanto as pessoas não forem responsabilizadas, não forem chamadas a essa tomada de consciência, aí não vai adiantar nada, absolutamente nada. Mas e adianta quando são chamadas? Mas deveria, né, Norton? Pelas leis, pelas regras, deveria. O indivíduo está aprovado, né? Mas não é só no bolso que dói? Não, é assim, pode até ser por aí também, né? Não exclusivamente pelo bolso, mas o bolso fere bastante, viu? A gente ouve comentários aí que quando cai no bolso dói bastante, né? Impressionante. Então, é preciso que as pessoas se deem conta, né,
mas muitas vezes é preciso que se chame a responsabilidade das pessoas, se chame e diz, olha, você é responsável, né? Bom, mas então é muito bom, parabéns aí. Recebeste um troféu. Recebi em nome da rádio. Em nome da rádio. Certo. A rádio é colaboradora, é parceira. Tinha assistência lá para casa. Dessa campanha, muita gente, muita gente. Então agora deve ser aqueles que estão com algumas placas aqui na frente que estão questionando, para casa e volta para o estúdio. Como é que tu participa, tu vai na praça, tu vai no mercado, é o que estão dizendo, não sou eu, viu? Mas e qual é a diferença? E eles querem que tu esteja aqui no estúdio. Por quê? Não sei, mas eles querem me visitar. Claro, bacana. Volta pro estúdio. Pois é, mas eu estou no estúdio. Mas eu estou com. Eu entendi assim, eu sinto saudade da tua presença. Te lembra? Nós, tu, Laval, tu, Barreto. Não é? Mas tu faz falta aqui no estúdio, viu? Bom, tá certo. E como também prova de... Claro que nós estamos aí unidos, né, nessa campanha do Maio Amarelo. Somos parceiros, colaboradores e veiculamos todas as notícias em torno. Sim. E também algumas vinhetas. Vem uma vinheta nova aí. É mesmo? Nós temos aquela, né? Um poste não atropela ninguém. Você preste atenção por onde anda, como é que vai e tal. Não ande de bicicleta nas calçadas, né? Mas tem gente que anda de bicicleta calçada ainda? Muitas. É mesmo, muitas. E agora tu viu também que tem agora um confronto permanente, principalmente nos finais de semana, sabe de quê? Sim. As bicicletinhas elétricas, bicicleta normal, que tomaram conta da Barão do Pacaraí. E que, segundo dizem, foi um dos objetos da causa de um veículo branco no final de semana que ficou ali, por cima das floreiras. Mais do que nunca estamos precisando aí de uma ordem, de uma guarda de trânsito, né? Tá? Não podemos cobrar tudo isso da brigada. A brigada tem outros afazeres. Exatamente. Bom, seu sagrado direito de ir e vir só se consagra como tal quando não prejudica ninguém. Cuide como e por onde anda. Respeite os outros. Rádio Sulina, seu direito de ir e vir pelos caminhos do bom senso. Para casa de uma... E nós temos também aquela da bicicleta, né? Não é de bicicleta, você pode se machucar alguém. Enfim, não faça... preserve o tecido social. Não ande por aí alfinetando e costurando no trânsito. Certo. Respeite o nosso tecido social, né? Enfim, são mensagens que podem, às vezes, pela repetição, às vezes até podem chegar à consciência de algumas pessoas. Perfeito. Mas vão chegar, certamente, imediatamente, à consciência das pessoas boas. Uhum. Agora eu estou tentando responder a tua pergunta, que são pessoas boas. Eu ficaria aqui a manhã inteira tentando falar, tentando explicar. Mas eu agora estou exemplificando. Tá bem. Essas mensagens de bem, de bom, de boa convivência social, vão chegar certamente à consciência mais das pessoas boas, né? Eu falei há pouco que tinha conversado com o pessoal da brigada, né? Sim. Que eles estavam na fiscalização de trânsito. E aqui um recado até do pessoal. Mesmo que você esteja pagando as suas prestações daquele parcelamento do IPVA, né, para casa? Ah, sim. Tá. É importante sempre que tenha o documento anterior, o documento do veículo. Né? Mesmo que seja do ano passado, aquele que a gente não recebe mais em casa, que a gente tem que imprimir lá no Detran. Porque mesmo que seja do ano anterior, para casa, é um documento do veículo que tem que estar no carro, assim como também o porte da CNH. Porque quem parcela só vai conseguir tirar esse documento após o parcelamento, certo? Sim. Lá no Detran. Agora, mas mantém no carro ali naquela carteirinha
o documento do ano anterior, que prova que aquele carro é daquela pessoa. Simples assim, para evitar contratempos. Porque mesmo que o policial tenha ali aquele leitor que ele tem hoje ali, a tecnologia na sua mão, é importante que dentro do veículo também tenha os documentos de propriedade do veículo, além da carteira de habilitação. Mas não era tudo digital? Não estava combinado? Não, se tu tiver o teu smartphone com a tua documentação digital, não tem problema. Sim. Mas é que muita gente sequer mexe no telefone, né, Pacásio? E muita gente sequer sabe que tem à sua disposição os documentos do Detran à disposição no aplicativo. Mas olha, é falta de comunicação também. Não sei, Norton, eu, uma ocasião, conversando com esses amigos da segurança, né? Com mais de um, né? Em algumas áreas de segurança, inclusive do trânsito, eu descobri o seguinte, revelado por eles, eu não sabia disso. Tudo isso está no sistema. Está no sistema. Está no sistema e o próprio agente tem condições imediatas de conferir o sistema. Sim, tem. Eu há pouco tempo ouvi uma pessoa comentando que quando foi parada numa blitz, a pessoa que o parou, o agente que o parou, sabia tudo a respeito, só pela placa. Pois é, sim, é o que funciona. Mas e se o sistema não estiver funcionando? Bom, aí... Bom, mas então... Nada impede que a pessoa tenha aquela folhinha ali dentro do carro impede, sim, com o documento. Impede sim, contraria a tua opinião. Impede sim, claro, porque isso é custo, é gasto. Ainda que seja R$1, os 50 centavos, vai lá imprimir, vai fazer acontecer. Isso não é de graça, isso não chega na tua casa. Mas tu paga justamente quando tu encaminha o documento. Não, paga e não recebe. Paga e não recebe, não vem mais aquele documento verdezinho lá. Não vem mais. Não sei. Pacásio, nós pagamos quando nós pagamos a taxa de expedição. Certo? E não recebemos. E aí nós temos que ir lá no Detran. Tu paga ali, se não me engano, R$10 e eles emitem o documento. E não é o documento aquele que nós tínhamos antes. É uma folha branca. Tá, mas tu pagas a taxa de expedição para quê? Qual é o sentido disso? Pergunta para o Eduardo Leite. Ah, bom, então tá. Então, quer dizer, paga a taxa de... Mas isso aí é corrupção. Isso aí é roubo, né? Sim. Entende? Claro. Tu pagas uma coisa e não recebe? Pacásio. Como é que é? Foi expedida para onde? Para quem? De que forma? O que tu estás pagando? E se tu não tiver, tu pode ser penalizado. Se não tiver? Exatamente. Não sei. Tu tem que ter o documento. Há controvérsias. Há controvérsias. Né? Aliás, tu tá no Brasil, tu tá num país de controvérsias. Bom, aí é que está. Gente, só para concluir essa questão do trânsito, por enquanto, bicicleta seja... Olha só, estou recebendo uma informação aqui, ó, que o indivíduo, se por acaso o policial não conseguir a consulta no sistema, será sim penalizado, notificado. Bom. Hoje é quarta-feira, para casa. Bicicleta é veículo, tanto a de tração humana, quanto a elétrica, quanto a essa com motorzinho, a combustão, né? É veículo. Conscientizem isso, é veículo. Porque a gente muitas vezes vê as pessoas andando assim, de qualquer jeito, né? Não, bicicleta é só bicicleta. Não, é veículo, é um veículo, é considerado um veículo. Então, preste muita atenção, tá? Para você não machucar alguém e nem se machucar. Obedeça as normas. Você está... O ciclista está incluso nas normas de trânsito, as que são comuns a motos, a carros, tudo isso, tá? Faz parte. O que está vendo aí? Pacásio? Tá vendo o som aí? Tá meio ruim. O que houve? Não sei, o Valdir está tentando arrumar ali. Pacásio, sim. O código 232 do trânsito da CTB
prevê que conduzir veículos sem documentos de porte obrigatório é uma infração leve, com penalidade de multa e medida administrativa de retenção do veículo até a apresentação do documento. Mas o Norton... Não, eu sei, Pacaz, eu sei. Não, veja bem, as pessoas têm, eu tenho visto muitas vezes, elas têm impresso no celular. Sim, aí, mas e se ela não tiver? Não, mas se ela tem? Não, se ela tem, beleza, tranquilo. Então é isso. É isso? Se ela tem, não tem, não precisa. Sim, se ela tem, mas se ela não tiver, ela tem que ter o documento impresso. Se ela não tiver. Exatamente. Então tá, tem um sim. Mas eu, Pacaz, assim, o sistema, tu sabe que esse sistema às vezes não funciona. Mas não é o sistema. Se faltar luz aqui, não podemos fazer o programa. Não, tudo bem, Norton, mas numa blitz não é possível. Se faltar luz é força maior, caso fortuito. Como é que eu vou fazer? É preciso bom senso da parte do agente, da autoridade, perceber isso. Olha, e outra, para tu apresentares a tua carteira digital, não precisa luz, precisa apenas que o teu celular esteja ligado. Agora, sim, tu está falando da carteira digital, e eu não quero polemizar. Mas o documento do carro não deixa de ser uma identidade do carro digital. Perfeito, Pacaz, mas é assim, ó. Se tu tem um carro, tu tem que ter o quê? Os elementos necessários para estar legal. E um deles, se tu tem ali no teu telefone, olha bem, tu tem a tua carteira digital no teu telefone, tu não vai pagar ali 10, 15 centavos ali, por exemplo, no Mosquito, para mandar imprimir um papel branco e tu guarda dentro do teu porta-luvas. Pronto. É um incômodo, é uma segurança que tu tem. Penso eu, né? Bom, aí tudo bem. Interfere aí na questão da liberdade das pessoas. Né? Exatamente. Se as pessoas acharem... Escolhas. É suficiente ter no telefone? É o que diz a lei. É o que diz a lei. No telefone. Mas se o telefone não funciona? Mas, o Norton, se não funciona, quer dizer, se não tem internet, não é isso. Não, ele está gravado ali no sistema. É uma foto. Claro. Entende? Então, vale ou não vale isso? Vale, Pacaz. Então pronto. Vale, entendeu? Entende? Agora, se a pessoa não tiver o telefone e não tiver gravado no telefone, tem que ter o documento. Exato. É físico. O que eu estou tentando dizer há pouco. Físico. Agora, se ele tem um, não é preciso ter o outro. Sim ou não, eu tenho os dois. Não, tudo bem, mas é tu. É uma condição que eu me estabeleci. Tudo bem, é tu. As pessoas têm... Porque às vezes a Rosélia dirige o meu carro. Tudo bem. Um amigo de meu irmão pode dirigir meu carro. Pode, é meu irmão. Eu posso emprestar para ele é habilitado. E aí, se atacarem ele, onde é que vai ter o documento do carro? Tudo bem, mas não é regra geral. Tá bem. É uma regra pessoal. Tá bem. Pessoal, tá? Bom, gente, ainda falando sobre o trânsito, a questão das rótulas, que na verdade aquelas rótulas são eixos, quer dizer, originalmente elas são eixos, né? Para a pessoa não entrar na diagonal, né? Entendeu? Nos cruzamentos. Bom, e algumas pessoas estão reclamando do tamanho, outras nem tanto, estão apenas pedindo, solicitando maior visibilidade. Poderia ser com cor, com pintura. Então, fica a sugestão para o Departamento de Trânsito, de Controle de Trânsito aí da Prefeitura, que coloque, e eu tenho informações de que vai colocar, sim, um destaque especial nas tais rótulas, entre aspas, que são, na verdade, eixos, tá? Vai colocar cor nisso aí, né? O amarelo, o branco, não sei, o tachões, alguma coisa nesse sentido. Feira do Livro, beleza, Norton? Tivesse lá? Ainda não. Vale a pena, Norton, vale a pena. Hoje nós temos o segundo dia da Feira do Livro, é a chamada Feira Inclusiva, tá? O patrono é o rapaz Guilherme Guzmão, escritor Guilherme Guzmão, uma simpatia de pessoa, filho do Zé Guzmão. Zé Guzmão, nosso companheiro de jornal durante muito tempo. Sim. Né? Da gráfica Ponche Verde. Né? E
e também da Gráfica Rigo, né? Atualmente ele trabalha na Gráfica Rigo. É uma rica pessoa. E o Guilherme Guzmão, ele é autista. Né? Então, por isso, a denominação da nossa feira de feira inclusiva. Né? E eu achei formidável. Maravilha, uma beleza da abertura da feira, uma homenagem especial a esse nosso patrono, novo patrono. Uma maravilha, Norton. Vale a pena ver de perto isso aí. E a feira que eu tenho observado é uma das maiores feiras. Olha, é imensa. Muito, muito boa. Excelente, excelente. Bom, a questão sim. E claro que apareceram os nossos cães, né? Na feira, né, Norton? Será que tem livros especiais para ele? Não, nós estamos chamando aqueles livros, aqueles cães, de literocão. Tá. Tu quer acabar com a minha quarta-feira hoje, né? Hoje eu já tive que contribuir com várias vezes na rua ali tinha um grupo de trabalho ali arrecadando dinheiro para ajudar os cãezinhos. Pra casa tem que dar uma definição. Eu tenho meu cachorro em casa, eu cuido dele. Mas tá na hora de dar uma solução para isso aí. Sim. Os animais não podem continuar sendo vítimas de maltrato na rua. Não pode ficar na rua porque alguém acha que eles têm o direito de ficar na rua. Sim. Tem direito de apanhar, de ser apedrejado. E aí quando alguém vem e faz um escarcéu, não. Eles têm que estar em um local protegidos adequadamente e bem tratados. Exatamente, eu concordo plenamente contigo, é isso aí. O lugar de cachorro é no pátio, é no conforto de um abrigo. Assim como os seres humanos, né, Pacaso? De preferência ao lado do dono ou da dona. Como disse o nosso vereador Marquinhos aqui no rádio semana passada, sim. Os seres humanos não tem que ter, mas ele tem o direito de estar lá na praça, dormindo embaixo da aba. Não! O direito dele é estar dormindo lá no albergue, já que ele quer morar na rua e não tem onde parar, lá no albergue, banho tomado, alimentado, isto é o direito dele. Não de ficar aí ao léu jogado pelos cantos da cidade. Eu estou falando das pessoas, né? Pois é, Norton, mas aí tem aí uma legislação, sei lá, um entendimento controverso, né? Direito de ir, vir e estar. Tá num espaço público. Só que os que defendem essa tese de maneira extremamente parcial, né? Esquece que o espaço público é de todos. Então, o direito de ir, vir e estar, vale para alguns, para outros não. E os demais? E as demais pessoas? Os demais donos do espaço público? Como é que fica? Pois é. Hã? Não se pode mexer, que é o direito de ir e vir e estar. Como assim? Não é uma questão de direito, é uma questão de saúde pública. E outra, é uma questão de dó, de comiseração, de compreensão do estado precário daquele ser humano, do nosso semelhante. É muito cômodo dizer isso. Pois é, mas acontece que o entendimento da lei é isso. Não pode ser. Então muda-se a lei, ora, por favor. Ora, que lei é essa? A lei é feita para a sociedade, não a sociedade para a lei. Então, um momentinho, calma aí. Nós temos que rever e ver isso e tomar atitudes positivas. Não é espantar, levar, agredir, nada disso. São seres humanos que dão pena, né? Que tocam no nosso coração. Não tem casa, não tem onde morar. Meu Deus, então, mas o poder, nós pagamos imposto para quê? Para que nós pagamos imposto? Você se pergunta como cidadão? Uma das razões é essa, é ter
um abrigo para abrigar essas pessoas que não têm. O que está sendo feito com isso? É muito fácil dizer, é muito cômodo. Pois é, mas não podemos ir contra. Como que não podemos ir contra a lei? Claro que sim. Que lei é essa? Tira-se a lei, então. Somos escravos dessa lei. A lei serve para que haja harmonia e paz social. Esse é o propósito da lei. Para regular as condutas entre pessoas, entre subjetivas, intersubjetivas. É para isso que a lei existe. Agora, quando essa lei está acima desse interesse comum, do bom senso, suprima-se. E vamos levar essas pessoas, vamos reintegrá-las à sociedade, porque elas estão completamente apartadas, seja lá por que circunstância for. Todas essas circunstâncias que deixaram aquela pessoa chegar naquela situação são lamentáveis. Mas é preciso que a sociedade se organize e reaja. Através de quem? Não vamos fazer pessoalmente isso aí? Será que temos que fazer pessoalmente? Não, através dos nossos representantes. Quem são nossos representantes? São as autoridades. Seja legislativas, judiciárias, executivas, são essas as nossas representações. Entende? Estão falando em nosso nome. Será que nós vamos ter que fazer se as autoridades não tomarem as providências? Então, vamos repensar isso aí. Bom, enfim. Olha, eu quero dizer o seguinte, quero dar um depoimento pessoal. Está na nossa escuta o doutor Edson. Um abraço, doutor Edson. Muito obrigado. Oportunamente venha nos dar notícias, doutor Edson. Tá? Venha nos dar aí a alegria da sua participação nos nossos programas. Tá bem? Muito obrigado. Eu quero dar um depoimento pessoal aqui pela educação dos nossos motoristas, motociclistas e ciclistas. Extremamente educados, pelo menos é o que eu observo. Param para o pedestre passar. Param. Eu não sei se alguém está vendo diferente isso aí, que, sei lá, que nos diga, que nos informe. E eu, particularmente, como pedestre, né, também como motorista e ciclista, também respeito quando for o caso, né? Agora, estou percebendo um respeito impressionante. Os carros param, os motociclistas param, os ciclistas param, demonstrando uma educação muito grande pelo pedestre. Mas é preciso que o pedestre, em contrapartida, também seja educado. Agradeça ou manifeste um certo reconhecimento pelo ato, pela atitude. É obrigação. Não é a maneira de conviver isso. Não é uma boa maneira de conviver. A gente sabe que é. Tá? Mas é muito mais uma obrigação de consciência, de bom senso, do que propriamente legal. Então as pessoas legal, eu tenho direitos. Não é assim que se convive. As pessoas vão quebrar a cabeça, alguns vão quebrar a cabeça até o fim da vida, até o fim dos dias para compreenderem isso. Agora, se praticassem essa harmonia social, essa convivência em paz, né? Até fazendo jus aí, ou de certa forma homenageando a nossa capital da paz, né? Então é preciso também que o pedestre incentive esse tipo de atitude, esse tipo de conduta, de iniciativa. Eu sempre conto aqui uma dessas vezes que parei para passar uma senhora com seu filho, né? Vinha pela mão, ela passou reto, né? Até braba, pelo menos com senho brabo, e o menino parou e olhava para trás e abanava num gesto de gratidão. Então isso dá muita esperança. A criança está
percebendo que é assim que se convive. Agora, tem muitos pedestres adultos que não percebem isso e não incentivam isso. Esse tipo, sem incentivo, gente, a coisa vai morrer por ali, entende? Na primeira esquina, sem querer fazer trocadilho, né? Mas acontece o seguinte, é preciso que haja um encorajamento de atitudes assim. É preciso, porque não custa nada. O que lhe custa? Hein? A gente insiste nisso, agradeça, reconheça, incentive. Oh. Bom, Macazinho, pois não. tu tem uma ideia do grau do risco que corre um motorista que dirige pelas ruas de Dom Pedrito? Eu sei, Norton, que muitas vezes não pode parar porque vem o outro atrás que parece que vai tirar o pai da forca. Exatamente. E aí tu tem ali. Também tem isso. Tem uma série de situações, mas lógico que quem está na faixa de segurança atravessando e o próprio Código de Trânsito diz, a partir do momento em que o pedestre, mesmo fora, olha bem para casa. Sim. Tá na lei, eu já li sobre isso aí. Claro que mesmo sim. Fora da faixa de segurança e entrou na rua, o motorista tem que parar. Ei. Agora, vamos lá. Aí o cara que vem atrás não tem nada, pum, bateu no teu carro. Quem é que paga? Aí tu vai pela rua lá e quando tu vê um cachorrinho, tu pensa, meu Deus, um cachorrinho. E tu não tem o que fazer porque vem um carro atrás. Aí tu atropela o cachorro, tu é taxado de tudo aquilo que tu pode imaginar. O mundo cai na tua cabeça. Quer dizer, o motorista hoje, ele começou a não ter escolhas. É complicado. Tem umas pessoas que têm uma pressa não objetiva aí, que é mais subjetiva do que objetiva. Impressionante. Nós aqui comentamos. O Mano Zé Luiz nos mandou todo um material que ele pesquisou, que ele fez, que ele conferiu e confeccionou a respeito do tempo que a pessoa ganha se andar a 40 e passar para 60 na área urbana, né? Num determinado espaço que mais ou menos cobre a periferia da cidade. Sabe quanto que ele vai ganhar? 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. Ora, gente, pelo amor de Deus, vamos ter paciência, um pouco de paciência, para que as pessoas tenham paciência com você também. Respeite para ser respeitado. Sim. Quando tu estiver meio aborrecido em casa, sabe aquele aborrecimento? Sim. Né? Pega um mate e estaciona ali, na descida ali que vem pela Júlio do Nacional. Sim. E fica observando a nossa rotatória. Porque eu agora vinha vindo, e isso é comum, viu, para casa? Sim. Eu vinha vindo, mas já lá atrás eu já venho dando sinal de alerta. Porque eu tô diminuindo a velocidade. Porque acontece normal. Quem está vindo pela General Neto, porque ele não vai fazer um movimento de rotação. Ele não vai dobrar para a esquerda ou dobrar para a direita, dependendo de onde ele vem. Eles simplesmente entram reto ali para casa. Pois é. E um Deus nos acude. E mais uma vez, eu já conversei com o Barreto, lá anteriormente conversei com outro responsável. Rotatória é para quem vai fazer, entra já dando sinal, e obviamente que a velocidade tem que ser uma velocidade regulamentar, dando sinal que vai dobrar para a direita ou para a esquerda, mas não para quem cruza. A General Neto não é preferencial. Mas aí toda vez que tu fala e tu questiona, aí não, mas é assim que funciona. O primeiro que chegar entra. É muito complicado. É muito complicado. Nós temos uma visão equivocada a respeito disso aí. Pois é, Norton, mas não... E ter razão com o carro quebrado na oficina ou tu quebrado lá no hospital, não é ter razão. Pois é, Norton, mas não sei se a prática, nesse caso, a boa prática leva à perfeição, né? Como se diz. Funciona em outros lugares, por que será? Mas funciona porque existe uma regulamentação e existe orientação.
Ali, tu vai em Bagé, ali tem uma rotatória, ali na entrada de Bagé, já na primeira ali, né? Perto da revenda ali da Fiat. Sim. Ninguém que vem lá do outro lado corta a rotatória em alta velocidade. A pessoa chega ali, olha, entra e já dando o sinal que vai dobrar para a esquerda para entrar em direção ao centro de Bagé, mas ninguém cruza reto a rotatória. Aqui em Dom Pedrito não, as pessoas do General Neto cruzam reto. Qualquer dia, se começarem a fazer isso ali nos Cavalos, ali no nosso Monumento dos Cavalos, quem vem, por exemplo, lá do nosso Cerejeira, vai inventar de cruzar rápido, já imaginou? Por que ali obedecem? Ali as pessoas param, olham e dão um sinal quando para o movimento e seguem em frente. Por que não fizeram a mesma coisa ali no Nacional? Criaram uma verdadeira roleta russa. Ainda bem que são poucos os acidentes. Infelizmente vamos aprender com a má experiência, né? Com a má experiência. Mas é complicado. Tantos conflitos e confrontos que, enfim... E eu já cansei, eu sinceramente, a partir de hoje eu não falo mais. Vai ensinar as pessoas. Bom, aqui é o seguinte, sabe, agora está se falando bastante... O Osório Sarmento te ouvindo aí. Um grande abraço para ele. Tantas e tantas pessoas que estamos ouvindo, um abraço a doutor, enfim, o Krause também, a Sílvia está nos ouvindo, o César, a Elisângela, a Isolda estão nos ouvindo, o Valdomiro Coradini, nosso ouvinte. Te mandou um abraço. Um grande abraço a ele também. Conversei com ele essa semana. Muito boa, excelente. Diz ele que foi te ouvindo até lá a propriedade dele, sábado de tarde. Me orgulha muito essa audiência, muito mesmo. Olha, nós estamos aí para o fim do ano, mas para o segundo semestre, né? Ouvindo muitas notícias que o Brasil vai ser sede mundial aí dos interesses ecológicos, né? Do ecossistema, aquelas coisas todas, né? Custa caro isso, né? Muito caro, na COP 30. COP, sei lá. Bom, vai ser lá no Pará, no estado do Pará. Com shows. Tu gosta da Joelma ou não? De quem? A Joelma. Não conheço. Aquela cantora, Joelma, que era parceira do Chimbinha. Mas eu não sei de nada. Para, tu não conhece. Do Calypso, Pacá. Estou muito por fora. Então. Mas vai ter bastante cantor lá, viu, Pacá? Eu me lembro do Gerry Adriani, isso sim. Vanderlei Cardoso? Vanderlei Cardoso, essas coisas assim. A Sula Mazurega? Barbaridade, né? Eu me lembro desses agora. Mas para casa falando. Mas só para concluir aqui o seguinte, olha aqui, ó. Eu quero falar sobre a saúde. O que acontece? Um desses próceres, né, entendidos, né, nessa história de ecossistema, aquelas coisas todas, deu um dado que me parece bastante interessante. De todo o planeta Terra, só 29% significa continente, é continente, tá? O resto é água, 71% é oceano, certo? Então não deveria nem ser o planeta Terra, sim o planeta Água, né? Que nem a música do Guilherme Arantes. Exatamente. Dos 29, 16% são terras geladas e desertos, certo? Uhum. Então sobram 13% de continente utilizável, né? E desses 13%, 7% são matas. Imagina. Tá? Então é um dado interessante para que as pessoas tenham armas mentais, né, para fazer as suas apreciações a respeito das condições gerais, do clima, do meio ambiente, etc. e tal. Então, muito importante, 29% de toda a Terra é continente, 71% é oceano. Dos 29, 16 são terras geladas, né? E o Ártico, Antártica, essas coisas todas. São terras, né? Não, são terras geladas, né? Tem terra por baixo do gelo. Sim, e desertos, né? Uhum. E por enquanto não são assim aproveitáveis, né, para fazer plantios, essas coisas todas. Mas, né, os russos estão lá. Mas os americanos. Mas militarmente, chineses. né? Militarmente, né?
Será que os brasileiros estão lá para casa? Estamos aqui na Antártica. Nós temos um posto ali. Mas diz que até os alienígenas estão lá também? Bom, aí é outro nível, né? Ah, é? Então sobram 13% de continente mesmo, que seria plantável, cultivável, essas coisas todas. E 7% desses 13% estão cobertos por matas. Opa! Por matas. Então é bom, é importante que as pessoas saibam disso para poderem fazer as suas ilações a respeito do meio ambiente, da agressão, dessas coisas todas que se discute e vai se discutir também na COP. Né? O problema é que muitas vezes o dedo é apontado para quem mais preserva, Pacásio. Pois é. Esse é o problema. Pacásio, eu conversei com a secretária da Saúde ontem. Ótimo, muito bem. A Raquel, a respeito daquela questão, porta de entrada da Santa Casa para internação. E ela ficou estupefata, vamos dizer assim. Sim. Eu disse, mas não pode. Eu digo, não, mas está acontecendo. Sim. E ainda fiz uma exemplificação, digo, se o seu esposo, que é o Dr. Maurício, se recomendar uma internação, a pessoa vai chegar lá na recepção do hospital e vão dizer para essa pessoa, faz a volta, vai lá no pronto-socorro, tu vai ter que ser avaliado pelo médico de plantão para saber se interna ou não. Sim. Mas não pode, Norton, me disse a secretária, é o que está ocorrendo, inclusive, eu estou falando palavras aqui que foram ditas pelo próprio ex-provedor e vereador Moraes, né, para o nosso colega lá da Rádio Benir, na semana passada, né, dizendo, mas como? Se eles que são provedores, que faz parte ali também da provedoria, o vereador, eles é que tem que falar lá no pronto-socorro ou lá no hospital, isso não pode acontecer, mas está acontecendo. Foi determinado que o pronto-socorro é a porta de entrada do hospital. E está havendo esse conflito realmente dos médicos, porque se tem paciente para casa que precisa da UTI, sim, por que não está tendo acesso à UTI? Se tem paciente que precisa ser internado até para ter a preservação da sua condição, por que não está sendo internado? Ela me disse assim, que tem hoje uma responsável técnica, que é a doutora Thalita, que deveria, em si, entrar junto com o pessoal da provedoria, o grupo de responsável pelo hospital e pronto-socorro, para definir isso aí. Isso não pode mais acontecer. Mas tem que ter a iniciativa de quem? Da provedoria e também do responsável técnico, a coordenação lá do nosso PS. Muito bem. Conclusivamente ficou em que isso? Conclusivamente, alguém vai ter que falar a mesma linguagem para casa. Tá, mas e quando vai ser isso? Mas a secretaria disse, foi bem clara, nós não temos o porquê de nos envolver nisso aí, porque isso aí é uma questão Santa Casa e pronto-socorro. Só que quem está perdendo são quem? Os pacientes. Mas, Norton, um momentinho. Pelo que eu entendi, as pessoas das UBSs e do PAN, né, não têm autoridade para internação. Tu quer dizer os médicos? Até esse momento. Mas então tem que ter. Que essa é uma decisão que tem que ser reavaliada porque essa decisão foi tomada pelo hospital. Sim. Então é o hospital, a provedoria, que tem que chegar no pronto-socorro e falar, pessoal, vamos parar com essa história de que não pode internar vindo lá pela frente. A pessoa que chegar lá no hospital, na recepção, com um pedido, o doutor Pacásio pediu a internação do Norton. O Norton pode entrar e vai ficar sob cuidados do clínico responsável. A autoridade maior da saúde em Dom Pedrito é a Secretaria Municipal de Saúde. Acabou o assunto. Esse é o pressuposto. Tem um detalhe. Se for particular, não passa por isso, viu, Pacásio? É só se for pelo SUS. Então estão querendo acabar com o SUS definitivamente. Bom, de qualquer maneira, no meu entendimento, salvo o melhor juízo, a autoridade maior da saúde municipal é a Secretaria da Municipal. Saúde do município. Roma locuta causa finita. Acabou. Então, a saúde, sim, é que pode bater na mesa ou virar a mesa, se o caso, agora, e dizer, sim, tem que... Só que tem um detalhe, Norton, agora que ninguém nos escute, desliguem o rádio, por favor. Tá? Desliguem o rádio. Qual é o problema da internação? Qual é o problema da internação? Pelo SUS. É que tem que ter alguém, um técnico, um médico, que esteja responsável por aquele internado. Lá no hospital?
Mas Sim. lá tem o sobreaviso, tem 4 médicos de sobreaviso. Então tá, é isso aí que tem que fazer, a coordenação disso aí, pronto. Entende? Qual é o problema? Qual é o problema? O SUS funciona, Pacazzi. Bom, Paga mal? Paga, mas funciona. Depois que tu tem o acesso ao SUS, tu tem acesso ao atendimento, à internação, as coisas andam. Agora parece que em algum momento, não, mas se é particular pode, se é conveniado pode, mas pelo SUS não pode, ué. eu acho que isso aí tem que se ver muito bem. Confiamos as nossas autoridades, especialmente os nossos vereadores, para verem de perto isso aí. Tem que ter uma solução. O que não tem solução é morte. Sim, porque... Pelo que eu sei, o resto tem. Então tem que ver isso aí. Agora tem muitas decisões tomadas pela nossa Câmara de Vereadores, aí que são decisões fundamentais, outras, segundo a opinião de alguns, nem tanto, mas esse é o momento em que tem que dizer a que veio, Pacazzi. Comprar a briga em nome da sociedade. O SUS é o sistema que atende a todos. Então, portanto, esse sistema também tem que estar protegido de decisões unilaterais. Me diz uma coisa, tu chegasse a perguntar aquilo que eu pedi, sobre uma pessoa que me trouxe aqui a seguinte informação. Levou 12 dias para receber um exame, um hemograma. Um exame de sangue normal. Eu passei e a secretária falou que vai fazer uma verificação a respeito disso aí. Tá junto aos laboratórios conveniados ou contratados, né? Perfeito. Tá. E esses dias eu vi uma notícia também aí na emissora que me preocupou. Eu peguei no ar, assim, de passada, mas eu gostaria de aprofundar isso, provavelmente no próximo programa. As universidades federais, de uma forma geral, estão com dificuldades financeiras. Todas. Tá? Eu queria saber da nossa Unipampa, que eu vi uma notícia preocupante de que realmente ela está em sérias dificuldades financeiras, da Unipampa. Não só de Dom Pedrito, mas toda a Unipampa, tá? Do Rio Grande do Sul. A professora Nádia, a diretora, Sim. já tinha comentado comigo esse respeito. Sim. Até porque ela estava pedindo também um apoio do deputado Afonso Rania, Pacazzi. Sim. Com recursos. Aí eu só vou deixar uma reflexão para ti, Pacazzi. Sim. E se os nossos ouvintes também quiserem entender dessa maneira. Quando um pai não cuida dos seus filhos, o que podemos esperar para os outros? Bom, gente, vem porque por aí. O pai é o que gere, que cria e que fortalece. É isso aí, né? Família. Aí quando tu só cria, tu cria para quê? Para dizer que criou, mas tu não cuida, tu não fortalece, tu não cria maneiras para que aquilo ali seja um projeto estabelecido permanente? Então falta dinheiro, mas aumentaram 18 deputados federais. E desviaram 96 bi. Quando é que vão entender que qualidade e quantidade são coisas diferentes? Que a representatividade está mais conectada à quantidade do que à qualidade. É isso que nós entendemos. Outra coisa, vem por aí um projeto interessante, né? Gratuidade de luz para alguns. Mas saiba que tudo isso sai do bolso do contribuinte. E saiba, não só para luz, para diversos auxílios, não entram no mérito se a pessoa merece, precisa, necessita ou não. Não estou entrando nisso. Mas saiba que se você recebe sem trabalhar, tenha absoluta certeza que alguém trabalha para pagar isso. Tá? Pacazzi, oi. Diga. Ontem foi entregue uma ambulância nova para o SAMU. Sim. E saiu a matéria toda ali referente, obrigado ao governo federal. Mas tem uma vírgula, Pacazzi. E eu tenho que colocar essa vírgula. Me perdoem aqueles que não gostam de vírgulas, né? Mas eu tenho que colocar uma vírgula. Tu sabe que já há pelo menos 2 anos nós tivemos, porque eu me envolvi nisso aí também, né? Sim. Começou lá com até o vereador Patrício. Sim. Que também entrou nisso aí. E depois, na sequência, a hoje vereadora Lilian Pardelinhas, que não era vereadora na época, mas ela era responsável pelo transporte da saúde,
também entrou e comprou e ligava e telefonava para o Ministério. Sim. E depois me foi entregue, assim como tinha sido feito lá pelo Patrício, me foi entregue pela Lilian e pela secretária da Saúde, na época, toda uma documentação, e eu fiz as fotos até da nossa ambulância anterior, a ambulância que agora vai sofrer alguns serviços de recuperação, a porta atada com o cinto, atada com arame, atada com barbante, uma cena terrível que após um acidente da BR-293, onde a nossa ambulância do SAMU foi lá socorrer, e ao mesmo tempo, quando saiu, a porta se abriu e tiveram que atar com o cinto para casa. Todas essas fotos e materiais foi enviado através, até na época foi o meu colega lá em Brasília, o Leandro, que encaminhou ao Ministério, e o prefeito Mário Augusto também teve que ir lá, porque nós tivemos que provar para o governo federal que a nossa ambulância do SAMU era uma sucata. Então, muito obrigado ao governo federal, porque nós tivemos que provar para a saúde, para o Ministério da Saúde lá em Brasília, que a nossa ambulância de socorro do SAMU era uma sucata e que não era mais digna de ser usada para cuidar das pessoas. Então, assim, o governo federal mandou, mas nós tivemos, mesmo com todas as prerrogativas de contribuinte que o município de Dom Pedrito tem como grande produtor, Pacazzi, nós tivemos que correr permanentemente durante 2 anos para demonstrar que nós merecíamos ganhar uma ambulância nova para o SAMU. Bom, aí é que se pode dizer assim, não fez mais que obrigação, não é? O governo federal? Isso. Sim, não fez mais que obrigação. Agora, é um absurdo as autoridades e entidades terem que se submeter a isso aí. Mas o governo federal mandou. Não, o governo federal mandou porque muita gente trabalhou para que o governo federal entendesse que Dom Pedrito tinha que receber uma ambulância nova. Bom, então a nossa gratidão a todos os pagadores de impostos. Exatamente. Né, que nos deram uma ambulância nova. E muito obrigado também, Pacazzi, ao esforço da hoje vereadora Lilian, sim, ao esforço do Patrício, aos nossos colegas lá também, dos nossos representantes, sim, lá em Brasília, que o Leandro, que trabalha para o deputado Afonso Ram, porque que fizeram o que o governo federal deveria fazer normal. Aí quando tu olha assim, 96 bilhões roubados do SUS. O que é uma ambulância frente a 96 bilhões para casa? Norton, tu sabe que neste domingo, além de todos os eventos, efemérides, etc. e tal, é um domingo também, mais uma vez, um domingo de maio muito importante. Está de aniversário nada mais, nada menos do que Valdir Gonçalves. O do cabelo branco? O Valdir, que é o selo da Rádio Sulina. Ele representa a Rádio Sulina de Faço longa tuas data, minhas palavras, em vários setores, em vários segmentos. Se alguém pudesse ser, digamos assim, a imagem, o selo da Rádio Sulina, que tem 76 anos de existência, e essa pessoa se chama Valdir Gonçalves. Que bacana, Pacazzi. Eu fico até emocionado pela gratidão aí que tenho a esse amigo, a esse colega de trabalho. Muito obrigado, Valdir. Ele está ali do outro lado, Pacazzi. Eu sei. E porque agora eu encontro o Valdir no Tema Livre e no meu programa Panorama Rural. Tu sabe uma pessoa, quando se diz assim, que, esse veste a camiseta, pois aí que está. Esse veste a camiseta. Realmente esse veste. Fala aí, Valdir. Muito obrigado. Elogio para a casa. Muito obrigado mesmo. Ele sabe, é um amigão. Tá? Esse veste a camiseta. Falar em camiseta. Um abraço ao Índio Vago também, né, Valdir? Um grande abraço ao Índio, a todos, né? Todos. Voltamos à história da camiseta da seleção, segunda ou terceira. Eu não vou falar nesse assunto. Eu só quero dizer o seguinte, que a camiseta, que a cor preferida da Nike, não é nem essa, nem aquela outra, é o verde. Claro, verde do dólar. Do dólar. Claro. Porque esse é o grande objetivo, Pacazzi. Tu já imaginou quantos milhões a Nike vai faturar? Não tem problema, a Nike não tem
absolutamente nenhuma rejeição a cor nenhuma. Mas o que ela gosta mesmo e prefere é o verde. Pacazzi, E o dólar vai mudar de cor, né? Sabia, né? Oi? Diz que vai mudar de cor o dólar. Nós somos Mas capitalistas, então, Pacazzi. tudo bem. Pacazzi, como é que o mundo vai funcionar se alguém não tiver dinheiro? Teve uma pessoa que se aventurou a fazer uma campanha contra o dinheiro. Tá bom? Mas depois se deu conta que precisava de tanta campanha para fazer essa... de tanto dinheiro para fazer essa campanha que desistiu. Grande abraço a todos. Tchau, Norton, um abraço. Obrigado pela companhia. Grande abraço a todos. Muito obrigado pela sintonia, pelo carinho, pela audiência, pela paciência. E nos queiram bem, que não custa nada. Estaremos de volta na próxima quarta, se Deus quiser. Até lá. A Rádio Sulina apresentou Programa Tema Livre. Obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro.